A devoção ao Bom Jesus já é conhecida no Brasil e no mundo inteiro. Agora, Padre Casimiro, a devoção a Bom Jesus da Lapa, essa que eu digo, é uma das maiores do Brasil, onde um povo fervoroso, um povo de fé, vai sempre para rezar naquela gruta, pedindo as bênçãos, pedindo que o Bom Jesus esteja sempre na vida delas, presente na família delas, não é, Padre? É uma devoção bastante antiga. Já tem 321 anos que o povo se reúne na gruta da Lapa, como chamam, justamente para viver o seu encontro com o Senhor Bom Jesus. Tudo começou com um português, era ourives, era artista, veio do Portugal para simplesmente fazer a sua vida no Brasil. Ele foi convidado para ornamentar o Palácio do Governador, mas antes de concluir o trabalho, aí se deparou com a morte do governador. O substituto não quis pagar e o Francisco de Mendonça Mar simplesmente desistiu de continuar o trabalho na capital, dizendo que vai se entregar somente a Deus. E assim então saiu da capital, desbravando o sertão, chegou até a gruta, onde pretendia viver como monge, pretendia viver como eremita que se entrega somente a Deus. Ele estava atendendo os índios que estavam na região. A época coincide com a descoberta das minas de ouro no atual estado de Minas Gerais. E então o Rio São Francisco, que a gruta fica na beira do Rio São Francisco, o rio era navegável e muito movimentado por causa dos aventureiros que estavam tentando chegar até Minas Gerais. Ele os atendia e assim começou a se espalhar a fama de que na gruta, na Lapa, mora um homem santo, um monge. Ele recebeu a visita de um representante do arcebispo, foi aprovado o trabalho dele, ele foi chamado para Salvador, ordenado padre e enviado de volta para que possa dar também para que pudesse dar também a atenção religiosa aos visitantes. Então esta é a origem, A devoção ao Bom Jesus, em geral, no Brasil é muito conhecida, principalmente no estado de Minas Gerais e no estado de São Paulo, porque é uma devoção de origem portuguesa. Agora, Bom Jesus da Lapa, justamente porque o Francisco de Mendonça Mar, ele estava morando e atuando dentro da gruta Lapa. O interessante, Padre Casimiro, é que nós vemos ali todo o aspecto de santuário, o aspecto de igreja, sendo dentro realmente de uma gruta, né? Quer dizer, nós estamos diante da natureza, diante de um presente de Deus para aqueles que são devotos do Bom Jesus nesse estado da Bahia, não é, Padre? Na verdade, são várias grutas. A principal, embora não seja a maior, ela leva o nome de Gruta do Bom Jesus. Justamente por causa que nesta gruta que estava morando, rezando, o Francisco de Mendonça Mar. Mas são, ao total, atualmente, 16 grutas que estão colocadas à disposição. Algumas são só de visitar, são os lugares turísticos, e outras são as grutas de devoção. A maior delas, Gruta de Nossa Senhora da Soledade, é uma outra devoção também de origem portuguesa e também foi trazida por Francisco de Mendonça Mar. Então, o apelo é muito forte. São as grutas naturais, embora ao longo desses mais de 3 séculos, elas sofreram algumas intervenções humanas, foram adaptadas ao longo dos séculos para que possam servir realmente de igreja, né? Mas são as grutas naturais, inclusive com seus estalactites, estalagmites, muitos deles justamente naturais, crescendo ainda por causa da infiltração da água. Então realmente o apelo da natureza é muito forte e Deus foi muito generoso com aquela região, região do sertão baiano. Padre Casimiro, para quem agora está nos vendo e tem a vontade de ir para lá, eu estou aqui num determinado local, quero chegar até Bom Jesus da Lapa. Quais são as distâncias? Como fazer? Qual é o meio mais fácil de chegar lá na Bahia? Eu diria que é um pouquinho complicado, né? Embora milhares de pessoas encontram o caminho, né? Quem quer vir de carro próprio, então tem as estradas que levam até Bom Jesus da Lapa, de São Paulo, por exemplo, via Belo Horizonte, Montes Claros, Vitória da Conquista, chega-se, Guanambi, chega-se a Bom Jesus da Lapa.
De Brasília tem uma estrada muito boa também. As distâncias, olha, não quero assustar ninguém, né? Mas são as seguintes. De Bom Jesus da Lapa a Brasília, por exemplo, 670 quilômetros. De Salvador, capital do nosso estado, 800 quilômetros. Né? As cidades grandes mais próximas, Barreiras, a 350 quilômetros, e Vitória da Conquista, 380 quilômetros. Né? Na região não tem muitas cidades. A região não é tão povoada como, por exemplo, o centro do país ou então o sul do país. E as distâncias também são um pouquinho grandes. Né? As cidades mais próximas da região estão de 60 a 70 quilômetros de distância. Mas o importante é a fé do povo que vai, que caminha, que vai até encontro de Bom Jesus da Lapa para rezar, para se fortalecer, para ficar mais forte na fé, né, Padre Casimiro? E esse povo chega lá, né? Independente das estradas, inclusive até pouco tempo atrás as estradas estavam em péssimas condições de conservação e, no entanto, a romaria estava sempre crescendo, ou melhor, as romarias, né, chegavam sempre a Bom Jesus da Lapa e o movimento está sempre crescendo. Olha, Padre, eu queria encerrar esse nosso papo aqui, pedindo para que o senhor dê a bênção para quem está nos assistindo agora, a bênção que vem de Bom Jesus da Lapa, porque nós sabemos que nesse instante tantas pessoas passam por dificuldades, passam por problemas, por alegrias, né? Mas que merecem ser abençoadas pelo Senhor que está sempre lá no Bom Jesus da Lapa, e nós sabemos que existem tantos devotos pelo Brasil e mundo, né, Padre? Os nossos devotos vêm com as romarias organizadas provenientes dos 17 estados do Brasil. Aquelas romarias que a gente já tem cadastradas, que vêm todo ano, né? E para abençoar os romeiros, eles sempre invocam a bênção do Senhor Bom Jesus, dizendo assim: nós pedimos ao Bom Jesus a sua bênção e proteção. Então, a todos aqueles que pedem ao Senhor Bom Jesus a sua bênção, que abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Bom Jesus da Lapa e até lá, se Deus quiser.